meus queridos companheiros apaixonados por história. No vídeo de hoje, irei apresentar a história da guerreira Joana d'Arc, que teve uma participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII, conseguindo conquistas importantes. Mas antes de contar a história da corajosa guerreira Joana d'Arc, temos que entender a origem da Guerra dos 100 Anos. O conflito iniciou em 328 com a morte do rei Carlos IV, que não deixou herdeiros para o trono, instaurando um período de instabilidade política no interior da França. Isso gerou uma disputa pelo trono francês, cobiçado principalmente pelo rei inglês Eduardo III, que queria usufruir dos benefícios econômicos da região de Flandres, que era uma região lucrativa por causa da indústria têxtil. Eduardo III era neto do rei francês Felipe o Belo e teria usado seu grau de parentesco como justificativa para anexar os reinos da Inglaterra e França. Assim, os ingleses dominariam a França. Contudo, a nobreza francesa não via com bons olhos ter um rei inglês. Então, Felipe de Valois, primo de Carlos IV, foi nomeado rei da França. Eduardo III ficou insatisfeito, decidindo guerrear contra os franceses. A Guerra dos 100 Anos teve o seu início em 1337 e terminou em 1453, durando ao todo 116 anos. Mas não foi uma guerra contínua, mas sim uma sucessão de batalhas entre a França e a Inglaterra durante o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Joana d'Arc era uma camponesa que nasceu em Domremy, uma vila na França, em 1412. Joana era a filha mais nova de 5 filhos do casal Jacques d'Arc e Isabelle Romé. A família de Joana vivia uma vida simples, cuidando da terra e dos animais que possuíam. Quando Joana tinha 13 anos, teve sua primeira revelação divina. A menina afirmava que tinha visões e ouvia a voz do Arcanjo Miguel, da Santa Catarina e Santa Margarida, que orientavam a garota a entrar na guerra e lutar contra os ingleses, para expulsá-los da França e garantir a coroação de Carlos VII como rei da França. Em 1429, Joana saiu de sua vila e foi levada para Valdecourt, onde tinha uma guarnição francesa liderada por Robert de Baudricourt. Robert levou a jovem para o castelo de Chinon, onde o rei Carlos VII estava. Joana, antes de se encontrar com o rei, foi interrogada por bispos e cardeais, conseguindo convencê-los. Carlos VII decidiu pôr Joana à prova. O rei se vestiu com roupas simples, se misturando aos nobres, e um de seus ministros se sentou no trono, fingindo ser o rei. Quando Joana apareceu, atravessou o salão, indo em direção ao verdadeiro rei e o identificando. Esse gesto de Joana ganhou a confiança de Carlos VII, que lhe entregou o comando de um pequeno exército para socorrer Orleans, que estava sendo sitiada pelos ingleses. Joana encorajou seu pequeno exército a lutar contra os ingleses, e após 3 dias de intenso confronto, os franceses ganharam. Joana também conseguiu reaver a cidade de Reims, onde os reis franceses eram coroados. Em seguida, Carlos VII foi coroado no dia 17 de julho de 1429. Porém, a França ainda estava nas mãos dos Borgonhões, seus opositores dentro da França. Joana foi enviada para lá com seus soldados, porém foi gravemente ferida, cessando a batalha. Joana conseguiu retornar ao conflito em maio de 1430, porém foi presa pelos Borgonhões, sendo vendida para os ingleses e permaneceu presa, pois seria julgada. Os ingleses queriam tirar a credibilidade de Joana para tornar a coroação de Carlos VII inválida. A vida de Joana foi investigada pela Santa Inquisição, porém não havia nada que a comprometesse. O julgamento de Joana estendeu-se por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. No final, o fato de usar roupas masculinas e a alegação de que ouvia vozes se tornaram os fatores principais de sua condenação, sendo condenada à morte na fogueira. Em 30 de maio de 1431, Joana foi queimada viva em praça pública, na cidade de Rouen, aos 19 anos. Há relatos que dizem que ela gritava pelo nome de Jesus.
Em 1909, Joana d'Arc foi beatificada e em 1920 foi canonizada por Bento XV. Atualmente, a Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional da França e seu dia é comemorado no dia 30 de maio. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrevam no canal. Tem vídeo novo toda semana. Obrigada pela companhia.